E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Só conferir o primeiro link na descrição. Muito preocupado nas primeiras horas, nos primeiros dias, e eu não consigo... Por mais que você tenha me falado, eu não consigo me colocar no seu lugar do que você passou, cara. Eu queria que você desse pra gente, numa linha temporal, desde aquele podcast e à noite, o que aconteceu no dia seguinte, onde o mundo caiu na sua cabeça, relacionamento com a família, o que a família, os amigos, não sei o quê. Dar o contexto do que estava acontecendo e as horas e os dias seguintes. Como foi pra você? Bom, primeiro dia do apocalipse, eu acordei 11 horas da manhã, porque o papo tinha ido até 2 horas da manhã, eu acho que do dia Era dia você, anterior. O Kim e a Tabata, certo? Isso. E aí eu acordei com uma ligação. Me acordaram, na verdade. Falando assim, ó, você tem que ir no flow, o mundo tá desabando, eu não tava entendendo nada. Aí eu fui lá e descobri o que tava acontecendo. Todo mundo lá dentro tava... Loucura total, o mundo completamente desesperado, entendeu? Em pânico mesmo, assim. Quem você encontrou primeiro lá? Você encontra o Igor, você fala antes? Ou você... O Igor tava no Rio de Janeiro, cara. Putz, é mesmo, eles estavam indo pra falar com o Zico. Isso, ele e o David Jones. isso. Então, você acaba falando com quem lá? Tava todo mundo, que tava o André, que é o CEO, tava o Bruno, que é o CFO. Tá. E tinha uma galera lá. Esperando pra fazer uma reunião pra saber o que as medidas a ser tomadas? Isso, exato, assim? exato, E meio que a gente já tava, mano, puta, não vai dar pra tancar. Essa foi muito grande, a gente vai ter que dar algo. A estratégia que eles tinham era dar um corpo pra salvar... Literalmente mesmo. Não adianta só pedir desculpas, não adianta retratação. Não, primeiro a gente pediu desculpas, aí não ajudou. Então, mas isso... Piorou, inclusive. Isso fez parte da estratégia. Fala, tipo, faz um vídeo... Sim, eles falam, tem que pedir desculpa e tal. Eu falei, cara... Vou pedir desculpa, né? Por mais que eu não tenha defendido nada abominável como estavam interpretando. Como tem gente falando até hoje, deixar claro que você não defendeu em nenhum momento. Tá muito claro lá. É que você foi esticando o assunto, parecia que você tava defendendo. Você queria a liberdade de fazer qualquer coisa, até merda, entendeu? Até coisas absurdas, coisas, como fala... não é absurdo, o limite, né? Não, isso tem que se dar de um avanço da sociedade. É que aqui é crime, né? Aqui é crime. Isso que pegou, entendeu? É. Você estava citando o exemplo dos Estados Unidos. Sim. Mas depois a gente fala mais sobre liberdade. O que é crime aqui é fazer apologia. Ah, entendi. Entendi? É você falar que acha certo a parada. Tá. Eu não estava falando que é certo a parada. Pelo contrário, a gente estava discutindo como mitigar os efeitos da parada. Mas você disseram que você cometeu crime, você vai ter que depor em alguma coisa sobre isso? Ou não? Cara, está rolando uma investigação pelo MP Nacional, Federal, que eles vão ter que decidir ou não se eles apresentam uma denúncia como se eu tivesse feito apologia para ser julgado, entendeu? Entendi. Então... Pode ser que aconteça algo assim, pode ser que eles interpretem como se fosse isso, mas é uma interpretação muito rasa do que aconteceu. Porque alguns segundos depois e antes daquela fase, eu falo que nazismo é do demônio, eu falo que nazismo é errado pra caralho, que só gente idiota pensa isso. E então, tá claro ali na mídia que eu não estou fazendo apologia à parada. Eu estou contemplando uma visão de liberdade de expressão que é a mesma dos Estados Unidos, da América, que foi... teve uma época que os ministros supremos nos Estados Unidos, eles tiveram que votar se essa lei ia continuar ou não, e eles votaram para que continuasse da forma com que está escrito na Constituição. Então, o que eu estava defendendo não era nada fora do planeta Terra, entendeu? Ele era algo que é uma realidade que existe na maior democracia do mundo. É a mesma coisa que você fala assim, você não pode fazer piada sobre estupro, ou não pode fazer piada sobre ou não machismo. Pode ter um cara que é pedófilo vilão num filme. Exatamente. Você não tá falando que o estupro é certo. Você só não quer que isso saia
do controle que você não pode simplesmente nem falar. Eu não posso discutir sobre isso. Exato. Eu não posso fazer piadas onde eu falo que isso é errado. Eu simplesmente não posso mais falar. Eu entendi muito a sua... Tanto que você me falou lá no seu programa que vocês... Terminou o programa, vocês não ficaram apavorados com o que poderia acontecer. Não, Foi normal. Tava todo mundo rindo, feliz. A Tabata, inclusive. Tiraram foto até, eu vi. Foi... Todo mundo sorrindo, todo mundo legal. Porque a gente entendeu todo o contexto da coisa. O contexto da coisa nunca foi defender essa merda. O contexto da coisa era liberdade de expressão. E tava também passando por uma parte de que porque queriam que fossem banidos livros falando sobre nazismo, entendeu? E eu não sou a favor disso, porque as pessoas têm que entender o que é justamente para evitar. E como que ela vai ler? Tem como que ela vai entender? Né? Quem não conhece a história tá fadado a repetir, né? Exato. Então, os erros que aconteceram, né? Então é exatamente isso que as pessoas estão propondo e que eu sou contra. Eu não acho que a gente mata um assunto fingindo que ele não existe. Jogando pra baixo do tapete. Sim. Existe o problema, existe gente que acha isso legal, pensa isso. E a gente tinha que ver quem é. Exato, minha... almoço. Logo depois que eu acordei, assim, tipo 2 horas da tarde, entendeu? E aí só foi piorando. E você trocou ideia com o Igor sobre isso? Toquei, o Igor tava arrasado, né? Tava todo mundo... Tipo, porque eles estavam lá, eles sentiram lá na pele o cancelamento do tipo, Zico caiu fala... na hora, Fala assim, ó, cara, nada contra, mas não vai dar pra rolar agora. O mundo tá caindo na cabeça de vocês. E se eu ficar com vocês, vai cair na minha cabeça também, entendeu? Então, esse sentimento afetou todo mundo. Aí tava todo mundo desesperado, todo mundo muito em pânico. E aí a gente teve que tomar uma decisão naquele momento. Você passeou pelas redes sociais e... Cara, imagina, não precisava passear pelas redes sociais. Na empresa, o marketing falava assim, ó, todas as marcas saíram. E tá todo mundo... No dia seguinte? Não, no dia seguinte do podcast. Sei. Na hora que deu a polêmica. Deu o negócio. Todas as marcas saíram, fudeu. Tem algumas que estão suspendendo e não sei o quê. Aí depois vem, ó, todos os convidados estão cancelando. Os convidados não podem. Todos os podcasts. Todos os convidados estão cancelando. De todos. O Sérgio falou aqui, cara, até do dele, velho. Sim. Do Sérgio. Do Sacani, do Ciência Sem Fim, que não tem nada a ver com o que eu falei, nada a ver com nada. Gente boa pra caralho. E aí, tipo, porra... Aí acendeu a luz vermelha, e aí os caras voltaram no mesmo dia, o Igor voltou? O Igor voltou só depois, só no dia seguinte, entendeu? E aí a gente tomou essa decisão mesmo, o Igor lá no Rio, afastado fisicamente da gente. E a decisão foi que tinha uma chance, se a gente entregasse o meu corpo, que o cancelamento seguisse o corpo. Não ficasse no estúdio, nos estúdios, né? Exato. Mas não foi isso que aconteceu, infelizmente, né? O cancelamento, ele pegou todo mundo e o Flow tá desmonetizado até hoje. Até hoje. Inclusive, coloque aí, por favor, a hashtag, a mosquinha na tela. Monetiza Flow. Monetiza Flow. E o YouTube tá dando algum sinal de vida que tá vendo... Olha, todo mundo falou sobre isso. Você falou, o Podpah falou, tá ligado? Exato. O Rafinha. O Casimiro, o Rafinha. Casimiro também? Até o Casimiro falou, cara. Caramba. Todo mundo falou dessa parada. E, porra... Que é desproporcionalidade, né, cara? E o YouTube fez alguma coisa? Nem deu um sinal de... Até o que eu saiba, não mandou nenhum e-mail. Eu também não vi nada. Porque eles falaram que teve um problema e você tinha que fazer uma defesa. Isso, em 24 horas, senão ia desmonetizar. Aí vocês mandaram a defesa... Não, aí... Ele desmonetizou antes da defesa? Antes do tempo de 24 horas da defesa acabar, já tinha uma nota no YouTube, na mídia, falando que ia acontecer a desmonetização. Então não tinha defesa possível. Nunca foi de verdade essa chance de defesa. Não. Já estava decidido. Sim. Entendi. E tipo, o YouTube não é a nossa mãe. Ele não é o Papa. Ele não é quem diz o que é certo e errado. Tipo, na minha situação é muito nebulosa, porque eu não tava... Eu posso ter falado de uma maneira burra, falei de uma maneira burra, mas o que eu estava falando ou defendendo é legítimo. Porque eu não estava defendendo, eu não estava fazendo apologia a nada. Eu estava defendendo uma ideia que é liberdade de expressão, baseando essa ideia na primeira emenda dos Estados Unidos, que é o maior país do mundo. Isso é legítimo que alguém se discuta a público, entendeu? A forma com que eu fiz foi tosca.
E tosca, eu poderia ter feito de uma forma melhor. Não sei se você viu depois com mais calma o trecho, ele assusta, né? Assusta. Como vai desencadeando as coisas, né? É porque tá sem o contexto. Anti-judeu, não sei o que, sabe? As palavras foram escolhidas erradas. Sim. É isso que pegou. Concordo. Foi uma maneira muito burra de de me expressar. Exato. Mas... Depois a gente fala especificamente sobre liberdade de expressão pra galera entender bem qual que é a nossa posição, porque eu tenho uma posição parecida com a sua sobre liberdade de expressão também. Pode crer. Mas, tipo, o que eu tava defendendo lá não era apologia porra nenhuma. Eu não tava fazendo uma alusão positiva da parada. Muito pelo contrário. Tava discutindo como eu tenho a visão sobre a lei e eu acho que a lei tinha que ser igual à primeira emenda dos Estados Unidos. Só isso. É só isso. Isso não é um crime. Isso não é nefasto. Isso não é nada. Desculpas, o que tava na sua cabeça? Falou, fudeu, eu vou ter que sair? É uma decisão que veio de você? Ou alguém falou, ô Monark, cara, você tem que sair? Cara, eu já tinha oferecido antes essa opção na época da polêmica com o iFood. Eu lembro lá com o advogado lá, o que eu fiz uma pergunta sobre a lei para um advogado e aparentemente eu virei racista do nada, né? Porque a gente tá vendo uma sociedade doente. E aí já rolou perda de patrocínio lá e eu falei, cara, ó, se eu tô atrapalhando o futuro disso que a gente construiu, então eu saio. Eu sempre deixei essa porta aberta, essa opção aberta. Entendi. Chegou no dia, essa foi a opção que a maioria pensou. Então a maioria pensou isso. Mas você não se sentiu traído, então, nesse ponto? Eu não me senti traído. Eu senti que existiam algumas opções na mesa. Uma opção era você sai, outra opção é eu fico afastado um tempo e volto. E a outra era eu só fico e a gente briga e aguenta, entendeu? Essa era mais difícil. Era mais difícil. Era a que eu acho que a gente deveria ter seguido, na minha opinião. Sim, filosoficamente assim. Mas estrategicamente falando, a mais razoável das três opções parecia para todo mundo eu saio. Porque ninguém esperou que, porra, depois de você fazer um movimento em 24 horas, de tirar um dos sócios majoritários, né? 50 eu. Nada, cara. 50 eu, 50 eu. Mas ninguém esperava que fazer uma ação tão radical assim de reconciliar, entendeu? E rápido. Não fosse adiantar porra nenhuma e fosse apenas piorar a situação, entendeu? Exato. E é que ninguém imaginava isso. Então a gente decidiu ir para esse caminho, que foi um erro, na minha opinião. Eu também acho que foi um erro porque vocês deram tudo o que queriam. Isso só não adiantou, como eu acho que até piorou, cara. Também acho. Porque meio que assinaram, realmente o cara tá errado, ou tá todo mundo contra ele. Ficou uma coisa assim. Sim. Até com vídeos, com declarações de lá de dentro, que eu acho que foram, pessoas que foram não precipitadas, cara. Foram. Se esperasse um dia, eu duvido que as pessoas fariam aquilo lá, cara. Tava todo mundo em pânico. Por isso que eu não consigo julgar ou me sentir traído. Eu não tava num estado mental lógico. Exato. Que eu tinha plena controle das minhas capacidades mentais. Eu não tava fala nesse de momento. tempo em tempo aí, ó. Só, nazismo é errado, nazismo é horrível. Cadê a plaquinha? Cadê a plaquinha aqui, ó? De tempo em tempo você me lembra aqui, tá? Sim, beleza, pode deixar. Pronto. Ó, pegou aqui, pronto. Então, o que você falou, você não tava com a cabeça e tal, e, cara, foi uma decisão tomada realmente no olho do furacão, cara, e não tem como ser acertada, né? Não tem. Só lá dentro, cara, como foi com você? Os outros podcasts, o pessoal, os funcionários, todo mundo assustado, que eu sei que todo mundo gosta de você, sei a relação que você tem com todo mundo, como que foi? Cara, foi triste. Foi só triste. Sabe um sentimento de luto? É um sentimento de luto. É um sentimento que alguém morreu, tá ligado? Muito bosta, né? Algo morreu ali. Algo morreu ali. Mataram algo ali. E mataram. E aí todo mundo fica triste. E agora tá todo mundo tendo que pensar em como não morrer de verdade a empresa, né? Então é a situação que eles estão. Agora é a parte mais cerebral do negócio, né? De estratégia e tudo mais. Agora né? se reerguer, né? A parte emocional já meio que foi, cara. Foi. Agora eles têm que estar fortes, lutarem. E o YouTube tem que... Eu acho que o YouTube tinha que pagar uma indenização pro Flow. Na minha opinião. Eu acho que o Flow tinha que processar o YouTube também. Porque você não pode acabar com uma empresa inteira desse jeito. Vocês têm responsabilidades, entendeu? Tipo, tem gente que depende do trabalho. Não é uma coisa assim, você não tá punindo uma pessoa. O YouTube, ele não entendeu que... Ele não entendeu como que é o jogo hoje em dia, né? Não estamos mais na fase dos youtubers no quarto falando merda. O jogo cresceu, o YouTube. O jogo tá grande, porra. Será que ele faria isso se fosse num canal de uma televisão? Não faria nada. Então.
Eles são empresas que eles lidam com os youtubers ou com quem trabalha na plataforma como se fosse um bando de criança mimada e mirrenta. Ele não vê nós como parceiros. Ele no YouTube não vê a gente como, caralho, meu sócio, entendeu? Porra, tem pessoas aqui isso, que tá né? fazendo... Ele é sócio, né? Ele ganha uma parte do que a gente faz, né? O que a gente não fez pra plataforma, Vilela? Puta, pode crer, cara. O cenário que a gente construiu juntos, ele mudou Mudou o jogo. o jogo da comunicação brasileira. Total, cara. Total. O YouTube deve gratidão aos podcasts. Assim como deve na fase do Porta dos Fundos, que mudou também o jogo, né? Assim como deve a todo mundo e nunca ajudou.